olha a feriara, olha a feira vai morrer, olha a feriara, é de alegria de guiné, olha a feriara, olha a feira vai morrer, olha a feriara, é de alegria de guiné, olha a feriara, olha a feira vai morrer, olha a feriara, é de alegria de guiné. Olha a feriara, olha a feira vai morrer, olha a feriara, é de alegria. Olá, eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos falar sobre defumação, o 4º capítulo do livro da Casa de Oração Pai Oxalá. Lembrando que, se as orientações passadas pelo seu dirigente, pelo seu Pai no Santo, for diferente das orientações que nós estamos passando aqui, siga as orientações do seu Pai no Santo. Afinal de contas, é Ele que vai dirigir o seu lado espiritual. Ele está correto e nós estamos equivocados. Defumação. Os humanos são compostos basicamente por vibrações. Para isso, os princípios energéticos destas vibrações vêm das plantas e são utilizados para equilibrar os nossos chakras. E chakras são os centros energéticos que reagem na nossa estabilidade física, na nossa estabilidade emocional, intelectual e espiritual. Estimular cada um destes chakras tem a busca da felicidade, do autoconhecimento e do amadurecimento. Defumação atua pelas vibrações do fogo, pela vibração do aroma, pela fumaça, pelo movimento que ela faz. Atrai as entidades benéficas e afasta as indesejáveis, exercendo uma influência pacificadora sobre o organismo. A defumação está presente nos trabalhos dos terreiros de Umbanda. Chama a atenção daquele que vem pela primeira vez assistir a um trabalho, pela sua beleza, pelo seu aroma, pela sua imagem sutil de fumaça que nos mostra imagens inigualáveis. Repara na imagem que sai do defumador. A defumação é sempre acompanhado de pontos cantados, específicos para defumar. Cada ponto é uma oração. Um ponto cantado é uma oração cantada. Desde os homens do tempo das cavernas, que a queima de ervas e resinas é atribuída a possibilidade de modificar o ambiente através da defumação. Este ritual de queimar as ervas, de queimar as resinas, aparecem não só nos templos de Umbanda, mas em outras seitas também. Na Umbanda, esse expediente, que se tem a função principal de limpar, de equilibrar o ambiente do trabalho, de acordo com a necessidade. Mas, aproximadamente há 4.000 anos, existe uma rota do comércio aonde se cruzam as culturas mais antigas do Mediterrâneo e da África. E foi bem no meio desta rota que nasceu a maior civilização da época, o Egito. A antiga civilização do Egito era devotada em direcionar os sentidos do divino. O uso das fragrâncias era muito restrito e as fragrâncias dos óleos eram usadas como perfume. Na medicina, era para o uso e
do lado estético também, ainda para a construção de rituais. No Egito, se utilizava o incenso desde os tempos antigos. Quando o Egito se fez um país forte, os seus governantes importavam das terras distantes incenso, sândalo, mirra e canela. Os faraós se orgulhavam em oferecer aos seus deuses, enormes quantidades de madeiras aromáticas, perfumes de plantas, queimando milhares e milhares de caixas deles. Caixas desses materiais que muitas vezes eram preciosos. Todas as manhãs, as estátuas eram untadas pelos sacerdotes com óleos aromáticos. Sem dúvida, o incenso egípcio, o mais famoso, o quife, que era queimado durante as cerimônias religiosas e queimados também para dormir. Era queimado para aliviar a ansiedade e queimado para iluminar os sonhos. Os sumérios ofereciam bagas de junipero como incenso à deusa Inanã. Mais tarde, os babilônios construíram um ritual de queima. Esse suave aroma nos altares de Ishtar. Tudo indica que o junteiro foi o incenso mais utilizado. Eram usadas outras plantas também, madeiras, cedro, pinho, cipreste, mirto, cálano, entre outras, que eram oferecidas às divindades. A queima de ervas libera em alguns minutos de defumação todo o poder energético aglutinado em meses e anos absorvido da terra, da energia dos raios de sol, da lua, do ar, além do propósito elemento construtivo da erva. Sendo assim, projeta-se uma força capaz de desagregar miasmas astrais que dominam a maior parte dos ambientes humanos, produtos de baixa qualidade de pensamentos e desejos, como a raiva, a vingança, a inveja, o orgulho, a mágoa, esses que nós temos, que são nada mais, nada menos que pensamentos, que são miasmas. Para cada objetivo que se tem ao fazer uma defumação, diferentes tipos de ervas são associados. Permite energizar, harmonizar as pessoas e o ambiente, pois ao queimá-lo, produzem reações agradáveis ou desagradáveis ao mundo invisível. Há vegetais cujas auras são agressivas, repulsivas, picantes, corrosivas, que compõem a fuga de alguns desencarnados de vibração inferiores. Os magos sabiam combinar certas ervas que emanavam tão poderosas fragrâncias que traçavam barreiras intransponíveis aos espíritos intrusos, que intencionavam perturbar, que intencionavam atrapalhar o trabalho das magias. Apesar das ervas servirem de barreiras fluídico-magnéticas para os espíritos inferiores, o seu poder é temporário. E os irmãos do plano astral, de baixa vibração, são atraídos novamente, adivinha por quem? Pelos nossos pensamentos, pelos atos turvos, que nos deixam na mesma faixa vibratória inferior.
Já ouviram falar na lei da afinidade? Pois é. Vigilância quanto ao nível de pensamento, quanto aos nossos atos. Defumação de descarrego. Certas cargas pesadas agregam-se ao nosso corpo astral durante nossa vivência cotidiana. Pensamentos, preocupações, tudo isso produz ou atrai certas formas de pensamento que se aderem à nossa aura, ao nosso corpo astral, bloqueando sutis comunicações e transmissões energéticas dos nossos corpos. Além disso, os lares, os locais de trabalho podem ser alvo de espíritos atrasados, que pretendem nesse ambiente atrapalhar fluidos, negativando ou ainda aqueles que não permanecem no seu convívio. Existem ainda os que carregam para o nosso ambiente de forma involuntária, inconsciente, aquele que atrai o nosso dia a dia, adiado pelos pensamentos e maledicências. Para afastar definitivamente estas entidades de nosso convívio, temos primeiro que mudar os nossos atos, os nossos gestos, os nossos pensamentos. Não tem como afastar um espírito devastador se continuarmos com atos, gestos e pensamentos infames. Afastar de nossas mentes aquela corrente que nos liga a esses seres nefastos. E logo após, fazer a defumação. A defumação serve para afastar os espíritos do baixo astral, dissipar larvas astrais que impregnam o nosso ambiente, tornando os nossos pensamentos de difícil convivência com as pessoas que naquele local habitam. A defumação tem o poder de desagregar cargas através dos elementos que compõem a defumação, pois interpretam os campos astrais, entram na mente e na aura, tornam os nossos pensamentos libertos deste peso que conduz o mau funcionamento normal de nossa vida. Por esse motivo, Deus entregou ao Ossan as ervas que servem para ser usadas para destruir tais fluidos, afastar esses espíritos negativos. Comece varrendo o seu lar ou o seu local de trabalho. Acenda uma vela para o seu anjo da guarda. Depois, levando em suas mãos um copo de água, comece a defumar o local, da porta dos fundos para a porta da rua. Existem também a defumação lustral. É aquela que afasta resquício que porventura tenha ficado depois da defumação de descarrego. Ela atrai para este ambiente correntes positivas. As correntes dos orixás, as correntes dos caboclos, dos pretos velhos, que se encarregarão de abrir os seus caminhos. Acenda uma vela para o seu anjo de guarda, leve o copo na mão, comece a defumar a sua casa, o seu lar, o seu local de trabalho, agora do lado oposto, da porta da rua para dentro. Não esqueça que a defumação lustral deverá ser feita após a defumação de descarrego.
Na página 30, na página 31 e na página 32, nós colocamos um catálogo de ervas e para que cada uma delas serve. Iniciando por ordem alfabética da folha do abacate e terminando lá no número 89, são 89 ervas, terminando pela violeta. E aí você pode fazer as combinações de acordo com sua necessidade. O incenso. O que é um incenso? Muito se fala em incenso, mas vamos conhecer o que é incenso e o que é incensar. Incenso é uma resina gomosa que brota na forma de gotas da árvore e de certos arbustos que crescem espontaneamente na Ásia e na África. Durante o tempo do calor, seca. São feitas incisões sobre o tronco, sobre os ramos, dos quais brotam continuamente aquela seiva, aquela resina. Ela se solidifica lentamente com o ar. A primeira exudação para nada serve. É só para uma lavagem. Só para lavar a árvore. Ela é eliminada, desprezada. A segunda colheita é considerada como material deteriorável. E a terceira, pois é, aqui produz o incenso bom e verdadeiro, do qual são selecionados 3 variedades. Elas são selecionadas por cor. A cor âmbar, que é uma cor mais clara. Uma cor mais clara ainda que a âmbar, quase cor-de-rosa, e uma branca. Existe uma grande variedade de defumadores chamado incenso. Entre eles, vamos destacar os mais conhecidos. Um dos incensos mais conhecidos são incensos de vareta. São varetas cobertas por resinas, pó de madeira, essências, que despertam uma fragrância na hora de sua queima. Contamos também com defumadores feitos à base de ervas secas, aromáticas. Elas são todas amarradas em feixes. São queimadas, produzidas para despertar o seu perfume. Outro incenso, também industrial, é chamado de pirâmide. São misturas de ervas sagradas, flores, essências especiais, prensadas em formas triangulares em tabletes. Essas ervas são selecionadas em função de objetivos para cada movimento, para cada incenso. Outros também são feitos de forma também piramidal, porém roliço, que carrega um orifício no seu eixo e a sua queima produz uma fumaça, só que do lado contrário, de vez sair por cima, sai por baixo. A queima é feita pelo lado superior e a fumaça sai pelo lado inferior e passa a incensar. São colocados em incensadores ou defumadores de cascata. Mas incensar, o que é incensar? O ato de incensar é a libertação do odor e da fumaça do incenso. Funciona ao nível energético para locais e pessoas. É a purificação, é o transmutamento da energia pesada em energia purificada e positiva. Todos os caminhos espirituais, em todas as épocas da humanidade, têm rituais de limpeza e purificação. Antes que uma pessoa possa passar por uma sessão de cura,
ou antes que ela seja levado a curar alguém, deve limpar-se de todos os sentimentos maus, pensamentos negativos, espíritos maus ou energias negativas. A limpeza física e a espiritual ajuda as energias curativas a virem em nossa saúde, em nossa ajuda, para nossa ajuda. Por isso, precisamos defumar, precisamos incensar. E o chá na defumação? Para que serve o chá durante a defumação? Nós cultuamos o uso do chá. Os chás são chaves para a consciência plena e a conexão com o divino, além de acalmar e nos realinhar. É uma maneira de tratar pessoas e não de doenças. Acreditamos que podemos nos cercar de vibrações positivas que nos afastem de problemas, pois atuam junto às energias dos chakras. As plantas nos guiam no caminho do equilíbrio emocional, no caminho espiritual e no caminho afetivo. É por meio dela que conseguimos nos conectar com a paz, estimular a felicidade, estimular o amor. Mas posso defumar o meu ambiente de trabalho ou a minha casa? Como que eu posso fazer esta defumação de descarrego em minha residência, em meu local de trabalho? Às vezes, sentimos que o nosso lar, ou muitas vezes o nosso local de trabalho, está pesado. Inúmeras brigas, discussões acontecem a toda hora. Uma impaciência toma conta, atritos constantes. Poucos nos envolvem e tomam assim as coisas mais difíceis. A princípio, temos que mudar os nossos atos e pensamentos, afastando de nossa mente aquela corrente que nos liga a estas energias nefastas. O descarrego destrói estas larvas astrais, limpa o ambiente das impurezas, facilita, sim, a penetração de fluidos positivos. Comece varrendo bem o seu local de trabalho. Organize as coisas, não deixe tudo bagunçado, deixe tudo limpinho. Recolha o lixo, descarte de forma correta. Não deixe coisas amontoadas, aglomeradas nos cantos. Aí sim vai iniciar o processo de defumação. Usar ervas em formas natural, secas ou em pó, ou em pequenos pedaços moídos, de forma de cascas moídas. A queima dessas ervas são feitas normalmente em um recipiente chamado turíbulo, muito usados nos terreiros e em igrejas. Mas você pode também, se tiver, usar o turíbulo ou queimar em incensário de barro, num alguidar, numa latinha, numa panela improvisada mesmo, que você tem aí na sua casa, desde que você consagre todo o material, o fogo, a brasa, o carvão e aonde vai ser queimado. Lembre que se for com ervas secas e naturais, terá que fazer com a ajuda de carvão em brasa. Então, deve ter consigo a segurança para não se queimar. Leve em uma das mãos
um copo transparente com água e 3 pitadinhas de sal, preferencialmente o grosso, pois tem a mesma química que tem o sal fino, mas em proporções menores. Este copo com água servirá para depositar as energias enquanto adentram em seu interior, serão neutralizadas, transmutadas, e esta energia se tornará energia benéfica. Energias leves, suaves. Comece a defumar o local dos fundos para frente, para a porta da rua. Defume as paredes, o chão. Deixe a fumaça agir no teto. Lembre-se de defumar os cantos. Geralmente, em ambientes assim, costumam acumular muitas energias densas, as tal larvas astrais, que nós vamos ver daqui a pouco o que é. Terminando na porta ou no portão principal, você deve colocar o seu turíbulo na porta e deixar que ele se apague naturalmente. O copo com a água? Assim. O copo com a água deve ir até a calçada com você. Ou até a rua. Vire de costa para a rua, de frente para onde você defumou, jogue para trás sem olhar para trás e ofereça aquela energia já purificada, já beneficiada ao povo da rua. Afinal de contas, vamos dividir tudo, até as boas energias. Ao apagar, ao queimar, ao esfriar o turíbulo, recolha todo o material. Agradeça o serviço que as plantas, que o fogo, que o carvão prestou a você. Descarte no lixo. Nunca coloque para ser descartado na natureza, exceto se for orientação de sua entidade. Mas o que são turíbulos? São recipientes de metal ou de barro, usado para a queima do incenso. Na Umbanda, usa-se nas engiras, nas sessões públicas, o turíbulo. Para queimar essas ervas, usam-se normalmente o carvão vegetal. Lembrando sempre que o carvão deve estar em brasa e nunca em chamas. A quantidade de incenso que queira queimar deve ser proporcional ao tamanho da sala, do ambiente e do número de pessoas que ali estão presentes. No caso da defumação, é melhor pecar pela escassez do que pelo excesso, pois assim poderemos ir adicionando pouco a pouco conforme a fumaça for diminuindo, do que acrescentar e sufocar as pessoas que ali estão. Isto pode ser até perigoso. Como defumamos o nosso terreiro? Começamos a defumar todo o ambiente. Primeiro congá, toalha de bater cabeça, esteira sagrada, atabaques. Partimos para outros ambientes, dando atenção aos cantos do terreiro. Depois, defuma-se cambonos, defuma-se dirigentes da casa e logo em seguida, do dirigente, passamos assim a defumar cada um dos membros. Em seguida, os nossos convidados. Existem casas que usam outros rituais de defumação. Estão corretos, não tem problema. Cada um segue a orientação do seu guia-chefe. Em nossa casa, não fazemos separação de pessoas por gênero ou sexo, como se vê em muitos terreiros por aí.
Entendemos que ali somos todos iguais, independente de qualquer coisa. Por fim, os turíbulos são deixados junto ao portão no final da defumação. Durante todo o processo, são cantados pontos para a defumação. Lembrando que ponto é uma oração cantada. Logo após, cada pessoa ter sido defumada, independentemente se for membro da casa ou convidados, todos tomam o chá do dia. Cada dia, o chá tem uma erva diferente e ela acontece de acordo com a orientação do dirigente da casa e o teor do trabalho. As sessões de limpeza, de harmonia, de tranquilidade acontecem. Sentimos esta sensação. Esta sensação é unânime. Portanto, médiuns e a casa defumada está pronto para iniciar mais uma engira. Acontece uma energia positiva. Ela invade o nosso coração e é sentida na atmosfera e no ambiente. Vamos conhecer agora algumas ervas que usamos para defumar os nossos terreiros. As suas bases são os seguintes: usamos alecrim, defesa dos males, tira a inveja e olho gordo, protege de magias, afasta maus espíritos e ladrões, felicidade, cura, proteção, purificação e justiça, ajuda na recuperação e no tratamento de doenças, atrai a falange dos caboclos, proteção na área profissional, estimulante para concentração, adivinhação, memória e estudos. Alfazema limpa o ambiente e atrai prosperidade e bons negócios, bem como pessoas amigas, acalma, purifica e traz o entendimento, equilíbrio e harmonia, amor, sorte e proteção espiritual em todos os aspectos. Favorece a clarividência, arruda, defende dos males, remove o efeito de feitiços, corta correntes negativas, intensifica a força de vontade, auxiliando a pessoa que a usa a realizar seus desejos, proteção. Beijoim elimina bloqueios espirituais, atrai energias positivas e combate energias negativas. Purifica o ambiente, harmoniza nosso raciocínio e diminui a nossa agressividade. Destrói as larvas astrais, elimina bloqueios espirituais para pedidos de ajuda a Deus. Mirra facilita o contato com os planos superiores, criando no ambiente uma atmosfera de prece e oração. Usado para a limpeza astral da casa, afasta maus fluidos e estimula a intuição. Poderoso no equilíbrio das funções do corpo, balanceando o físico e o espiritual. Descarrego forte, afasta maus espíritos, boa sorte, meditação, cura e proteção. Incenso sagrado, usado para limpar após os rituais e durante eles. Também é usado quando vai se desfazer alguma demanda ou feitiço. Faz vibrar a compaixão. Incenso
Limpeza em geral, destrói as larvas astrais, aliado a outros elementos, potencializa os efeitos dos mesmos. Palha de alho, usado para eliminar formas negativas de pensamentos obsessivos, afasta más vibrações, afasta maus espíritos. Mas, e aí, a gente pergunta assim, mas qual o significado principal da defumação? O seu significado: purificar em nosso espírito e fazer uma faixa em nosso corpo espiritual. Faz uma faxina em toda ele. Bloqueia esse corpo espiritual momentaneamente de espíritos nefastos e nos limpa, nos alivia. No livro Magia da Redenção, obra mediúnica ditada pelo espírito de Ramatiz, dedica um capítulo para explanar sobre a defumação. E qual o seu sentido? A defumação em nosso espírito é necessária para nos limpar de cascões, de casulos provocados pelas larvas astrais, pelos miasmas que nos rodeiam todos os dias e nos rodeiam o dia todo. Mas o que são cascões, casulos, larvas astrais e miasmas? Muito se fala dentro do hemisfério espiritualista sobre cascões, larvas astrais, casulos, miasmas. Vamos entender então um pouquinho sobre isso. Miasmas, fluidos e pensamentos. Miasmas são energias que se plastificam, tomam conta, tomam forma e se acumulam em torno do nosso perispírito, o nosso corpo espiritual. Isso acontece em decorrência de pensamentos e fluidos de pensamentos. As larvas, as neuras, os traumas, os registros marcados de pensamentos constantes que remontam de uma mesma ocorrência. Os miasmas podem envolver os perispíritos da pessoa e também contaminam todo o ambiente em que ela vive, trazendo para o ambiente o que o nosso pensamento emana. Por isso, temos o poder de contagiar tudo o que nos cerca. Através dos pensamentos, contagiamos os animais, as pessoas, as paredes. E esta contaminação pode ser de pensamentos positivos ou negativos. Mas quando elas são pensamentos negativos, sim, está aí o miasma. Então, quem produz o próprio miasma sou eu mesmo. É o meu pensamento. É ele que alimenta o miasma. E a partir da alimentação do miasma, eu vou conhecer o que é larva astral. Quando acumulamos esta energia pesada, os miasmas negativos, atraímos também as chamadas larvas astrais. Assim como no plano físico, no astral também existem e vivem larvas, vermes, seres parasitoides. Estes seres
se favorecem de pensamentos pesados, conscientes e negativados. No momento em que você projeta pensamento que proporciona miasma negativo, as larvas astrais também encontram abertura para se instalarem. Elas são verdadeiros sanguessugas. Sugam a nossa energia negativa, se alimentam delas, ficando cada vez mais vigorosas, maiores, com produções de miasmas que nós mesmos criamos, causando as mais variadas tipos de moléstias e doenças, geralmente emocionais, físicas e psíquicas, nos indivíduos que carregam. As larvas astrais não são espíritos obsessores ou elementares, e sim larvas criadas por nós mesmos. E olha, muitas vezes gordinha pelos nossos pensamentos, muito bem criadas, robustas. Tanto os miasmas como as larvas astrais só se estabelecem em um corpo espiritual se o mesmo tiver uma rotina de ação, principalmente tiver uma rotina de pensamentos que os coloquem em uma situação negativada. Nós então alimentamos os miasmas que alimentam as larvas astrais. Pensamentos negativos, pensamentos de negação constante às boas ações, às práticas de caridades, pessoas que negativam ações, enxergam apenas o lado negativo das coisas, desvalorizam o lado bom das coisas, sempre encontram um momento para criticar, para negativar. Pessoas negativas, mesmo temos que evitar. Tais pensamentos têm que deixar de ser cultivado e abrir espaço para cultivar as boas vibrações. Boas vibrações são o conjunto de pensamentos positivos, ações benéficas que uma pessoa realiza em prol de si e em prol de outros. Por exemplo, uma prece de uma mãe a um filho é um pensamento positivo, que toma uma forma astral e age no perispírito daquela pessoa, buscando então aliviar os miasmas negativos e atrair os miasmas positivos e benéficos, que cria uma redoma no perispírito dessa pessoa, defendendo-a de possíveis ataques de ordem negativa. O ato de você abençoar, de falar para o seu filho, vá com Deus, você está criando pensamentos positivos. Quanto aos pensamentos ruins, temos uma lista bem extensa. Podemos considerar tudo aquilo que nos faz mal, que nos traz uma sensação de desgaste, que na maioria das vezes toma o nosso pensamento de uma maneira descompensada. Preconceitos, injúrias, exageros, excessos, vícios, raivas, vingança, inveja, orgulho, mágoa, conjuntos de pensamentos ruins
decadentes possibilitam os miasmas negativos e propiciam a entrada de larvas astrais. E os cascões? O que são cascões e casulos? Cascões e casulos são acúmulos de larvas astrais, que é quando vão se criando uma espécie de casca grossa, de cascões ou casulos em torno do perispírito da pessoa, que acaba ficando com uma aparência rugosa, asquerosa. E nesse estágio, a entrada de vibrações positivas é muito dificultada por esses casulos. E é então que o rito de defumação se faz extremamente importante. A defumação vai desenvolver esta asepsia do campo espiritual da pessoa, e com isso, muitas destes cascões vão se dissipando, assim como as larvas astrais, que também começam a sucumbir à ação da fumaça aromática. Aos que ainda resistem à primeira defumação, acabam se extirpando por meio da defumação. Adivinha da onde? A defumação com o cachimbo, que é utilizada, o tabaco. O tabaco, isso mesmo, como a erva mais eficaz para essa situação. O cachimbo dos nossos amados pretos velhos. Dá-me licença pra defumar. Eu defumo essa diária. E vamos defumar a nossa aldeia, vamos defumar o nosso ser, o nosso coração, a nossa casa. Fiquem na paz de Oxalá. Que todos sejam defumados pelas correntes de amor, pela luz e pela paz. Que assim seja.